Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Stephanie Ferreira, eu sou uma das nutricionistas do Smart Fit Nutri e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu tenho certeza que já ouviram falar, que é sobre gastrite e refluxo gastroesofágico, ou simplesmente refluxo, como ele é conhecido popularmente. Então, quais são os sintomas dessas doenças? A alimentação ela consegue de alguma forma ajudar a minimizar esses sintomas ou até mesmo evitar essas doenças? Bom, vocês vão saber tudo isso nesse vídeo e muito mais, então não deixe de assistir até o final. Então, antes da gente começar a falar o que realmente importa, algumas informações importantes para vocês. Vocês sabiam que o nosso estômago ele produz diariamente de 1 até 2 litros de suco gástrico, que é o HCl, no nosso estômago? Só que no nosso estômago não tem só isso, tá? Lá tem algumas enzimas que vai ajudar na digestão e na parede do nosso estômago nós temos um muco que ele serve como se fosse uma barreira, né, para o nosso estômago. Então essa barreira ajuda a evitar que esse HCl, que esse suco gástrico, acabe lesionando, machucando a parede do nosso estômago, porque esse suco gástrico ele é bastante ácido. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a gastrite nada mais é do que uma inflamação na parede do nosso estômago. E como que acontece essa inflamação? Então ela pode acontecer por conta de uma infecção de uma bactéria chamada H. pylori, que durante o seu processo de colonização ela acaba aumentando o processo inflamatório no nosso estômago. Pode acontecer também por uma alimentação inadequada, então com excesso de alimentos industrializados, porque esses alimentos industrializados que a gente encontra nos supermercados contém muitos aditivos e corantes que acabam irritando a mucosa do nosso estômago, causando essa inflamação. O uso abusivo de alguns medicamentos, como os anti-inflamatórios, também acabam aumentando a inflamação na parede do nosso estômago. Por quê? Porque tem alguns que acabam diminuindo uma substância no nosso organismo chamada prostaglandina. E essa prostaglandina ela é responsável por diminuir o HCl do nosso estômago, então ele não deixa que esse suco gástrico fique em grandes quantidades dentro do nosso estômago e ele aumenta a mucosa da parede do nosso estômago. Então assim, ele aumenta a proteção. E quando essa prostaglandina está bloqueada, então o que acontece? Aumenta esse suco gástrico e diminui a nossa barreira de proteção do nosso estômago. E esse suco gástrico acaba machucando a parede do nosso estômago, causando essa inflamação. O estresse também pode ser uma das causas da gastrite, porque quando nós estamos estressados aumentam dois hormônios, que é o cortisol e a adrenalina. Esses dois hormônios eles aumentam a produção do suco gástrico e com isso pode acontecer de você ter uma gastrite nervosa, certo? E quais são os principais sintomas da gastrite? Você sente uma sensação de queimação no seu estômago, você sente também como se ele estivesse sempre cheio, uma plenitude no seu estômago, vômitos podem acontecer também, náusea, você ficar sempre nauseado, entre outros sintomas, tá bom? E o refluxo? Bom, o refluxo ele acontece quando o conteúdo do estômago ele volta pelo esôfago, então você sente esse conteúdo subindo, né, até o esôfago e ele pode trazer uma sensação de queimação, principalmente se esse conteúdo estiver com esse suco gástrico, acaba trazendo essa acidez para o nosso esôfago. E diferente do nosso estômago, o nosso esôfago ele não possui um muco de proteção, então ele não possui nenhuma barreira protetora contra essa acidez. Por isso que as pessoas que têm refluxo sentem aquela queimação aqui nessa região, aquela sensação de azia, tá? Por conta disso. E o que causa o refluxo? Bom, se você tiver muita gordura na região abdominal, então você estiver com sobrepeso, obesidade, isso pode favorecer o refluxo. Por quê? Essa gordura ela vai pressionar o seu estômago, então fazendo com que esse conteúdo volte, deitar após as refeições, então principalmente se você fazer uma grande refeição, comer em grandes quantidades e deitar logo em seguida, você pode favorecer esse quadro de refluxo. E o consumo exagerado e frequente de alimentos gordurosos, cafeína, bebidas alcoólicas, então tudo isso pode favorecer não só um quadro de refluxo, tá bom? Como de gastrite também. Então se você começar a sentir alguns desses sintomas, então
uma sensação de azia, uma queimação no estômago, uma sensação de estômago sempre cheio, mesmo sem você comer nada, esse desconforto abdominal. Alguns cuidados você deve tomar com a sua alimentação. Então, sabe aquele café com leite que você adora pela manhã, aquele cafezinho após o almoço? Melhor evitar por um tempo, tá bom? Bebida alcoólica? Nem pensar. Bebidas gaseificadas como refrigerantes, deixe de lado também, tá bom? E é muito importante você fracionar muito bem as suas refeições, então não consumir os alimentos em grandes quantidades, então fracione ao longo do dia, tá? Então realize pelo menos de 5 a 6 refeições por dia e evite alimentos muito condimentados e roupas muito apertadas também, tá bom? Que acabam favorecendo o refluxo. Evite os alimentos gordurosos e as frituras, tá? Então nada de fritura. Carnes vermelhas, porque as carnes vermelhas têm um processo digestivo mais lento. Então prefira carnes brancas como frango e o peixe, sempre grelhado ou assado, cozido, tá? Então nada de frito. Pode consumir as frutas à vontade, elas são ótimas, só tome um cuidado com as frutas ácidas, como por exemplo a laranja, o abacaxi, uma acerola, um limão. Essas frutas melhor evitar, tá bom? E se você não consegue viver sem um cafezinho, opte pelo descafeinado. E aqui vai uma dica da Nutri. Tem alguns chazinhos que ajudam a amenizar os sintomas da gastrite e do refluxo. Então tem um chazinho que ele é conhecido como o omeprazol da natureza, que é o chá de espinheira santa. Então ele é ótimo, pode consumir. E tem também o chá de guaçatonga, que ele é muito bom também. Bom pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Lembrando que qualquer sintoma de gastrite ou de refluxo que você sentir, é bom você procurar o auxílio de um médico, tá? Então evite se autodiagnosticar e também procure um auxílio de um nutricionista para adequar a sua alimentação de acordo com a sua rotina. Assim você vai criar bons hábitos alimentares e vai ter uma ótima saúde, uma ótima disposição, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!